Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 2 de julho, iniciando aqui o segundo semestre. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e neste vídeo a gente vai comentar sobre o Ibovespa, sobre futuros, índice dólar, bem como Petrobras, Vale e outros ativos aí de destaque, seja de entrada ou encerramento aí nesse pregão ou mesmo oportunidades para os próximos pregões. Primeiramente, vamos falar aqui do Ibov. Ibov no pregão de hoje conseguiu uma boa recuperação, tá? Que vai vindo para um fechamento estável, mais 0,06%, está dentro do leilão de fechamento, agora às 17 horas e 5 minutos. Então o Ibov está mantendo-se num fechamento acima do topo anterior, o que é algo positivo. Melhor ainda se romper a máxima desse patamar aqui, que seria o rompimento da máxima da semana passada, aumentando a chance de se ter um movimento de recuperação no índice Bovespa. Então, um sinal positivo, recuperação em cima do patamar de antigo topo, região de suporte. Se jogar no gráfico de 60 minutos vai ficar mais claro, que aqui se eu der um zoom menos vai ficar mais claro essa região aqui anterior de resistência que foi superada e agora funcionou bastante aqui no pregão de hoje como suporte, e o mercado ganhando força aqui nas duas últimas horas de pregão. Então, para que gere sinal contrário, para que gere sinalização negativa, ou seja, em vez de gerar um movimento para cima, teria que vir para baixo aqui dessa média móvel de 3 períodos, para baixo das duas mínimas, dessas duas mínimas de hoje e do pregão passado, ou seja, voltar para baixo de 71.779 pontos. Enquanto isso não acontecer, segue aí com uma perspectiva um pouco mais positiva de curtíssimo prazo e resistência mais importante lá na casa dos 75.300 pontos. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço a sua audiência e aproveite também para se inscrever de forma simples aqui no canal. Passa o mouse aqui na logo no canto inferior direito do seu vídeo, em daltonvieira.com, e clica em se inscrever de forma gratuita. Você aproveita aí ao máximo todo o conteúdo de aprendizado do canal e ainda se mantém antenado aqui no conteúdo que é divulgado no canal, entradas ao vivo, vídeos de aprendizado, videoanálise de fechamento como esta aqui. Desde já agradeço. Então, indo para os futuros, mini índice no pregão de hoje, recuperação, perdeu o mínimo do pregão anterior, veio aqui para cima, ficou aqui travado nessa região da média móvel exponencial de 3 períodos, mas agora vindo para um cenário mais positivo. Dessa forma, dentro desse movimento de subida do G60, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade, através de um gráfico de 10, 15 ou mesmo 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta seria o mais apropriado dentro desse contexto atual do gráfico de 60 minutos. Para buscar a operação na ponta vendedora, ideal que venha alguma movimentação mais forte para baixo, ou seja, testa essa resistência, gera uma sinalização para baixo aqui, principalmente dos 72.940 a 72.900 pontos, e passe a proporcionar topo descendente abaixo dessa região dos 72.900, topo descendente ou pivô de baixo, principalmente topo descendente, num gráfico de 10 ou 5 minutos. No mini dólar, no pregão de hoje no mini dólar, dia de alta de 0,9%, abriu aqui para cima e se manteve acima. O dólar segue ainda apontando mais para cima, ou seja, o principal patamar de resistência no dólar nesse momento, 3.987. Tá? Tirando até a questão do ajuste, 3.977 seria o principal ponto de resistência para o dólar nesse momento, ou seja, em termos de subida para o dólar. Olhando para o gráfico intraday, a gente tem o dólar subindo, saindo dessa região, e agora um movimento lateral, um movimento mais de correção no tempo. Então, dentro desse cenário, ainda fica mais apontando para cima, ou seja, um cenário que se abre caindo e gera alguma sinalização aqui para cima, um cenário mais apropriado para se buscar a operação na ponta compradora de day trade, em busca aqui de fundos ascendentes, pivô de alta no gráfico de 10, 15 minutos, e aqui dentro desse contexto da mesma forma. Para se buscar a operação na ponta vendedora, esticaria mais para cima e geraria sinal de baixa no dólar para se buscar alguma baixa no G60, para se buscar a operação na ponta vendedora. Abrindo aqui para baixo, em cima ali da média, e com essa região aqui de topos anteriores próximos, inclusive com o gap de hoje de alta, ficaria pelo menos atento a essa questão de não estender muito um objetivo, ou seja, abre caindo e passa a gerar topo descendente para baixo daqui dos topo descendente no gráfico de 10 minutos, para baixo dos 3.913,5, ou seja, vem para baixo dessa região e gera topo descendente. Vou jogar no gráfico de 10 minutos para ficar um pouco mais claro, ou seja, abre caindo e na sequência passa a proporcionar topo descendente aqui nessa região, ou seja, usando essa região de suporte atual para um patamar aí de
resistência seria a alternativa de entrada e ficando atento, logicamente, a essa zona aqui de suporte, que seriam os topos que foram rompidos, ó, região que começa ali na faixa dos 3.889 a 3.889 é o patamar principal aqui em termos de suporte para um possível movimento de baixa no mini dólar. Na sequência, então, vamos para as ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou boa alta de 1,4%, conseguiu aqui invadir a região ali, basicamente está em cima da região dos R$ 17,53 a R$ 17,80. Acima desse patamar seria o próximo nível mais próximo lá da região dos R$ 19,00 em termos de resistência para a PTR4. Por enquanto, nenhuma sinalização de baixa. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, vai com um movimento mais quebrado para cima, mas continua subindo. Então, para gerar algum sinal um pouco mais relevante para baixo, o retorno do preço ali para baixo dos R$ 17,00 seria um primeiro sinal para se ter ali um sinal de perda de força da tendência do intraday, e isso poderia representar a perda da mínima do pregão de hoje, 16,90. Enfim, uma sinalização de baixa seria dessa forma na minha avaliação em cima de PTR4. Enquanto isso não acontecer, segue apontando para cima. Olhando aqui para Vale 3, pregão de hoje, queda de 1,67%. Basicamente abriu com gap de baixo e ficou ali mais travada no pregão, pegando aqui o gráfico 60 minutos, ficou aqui de forma lateral. No entanto, a Vale proporciona o quê? Um topo em cima de um nível de antigo fundo, ou seja, um patamar que era suporte, agora funcionando como resistência. Então, se ela perder a mínima do pregão de hoje, ela aumenta a chance de gerar movimento para baixo e abrindo espaço até para se trabalhar, buscar a operação na ponta vendedora. Por outro lado, se a Vale conseguir reverter esse topo, gerando aqui sinalização para cima e rompendo essa máxima aqui, que seria anular a formação do topo gerado nesse pregão, inclusive fechando para baixo da média móvel de 13 períodos, e seria a sinalização de superar a máxima da semana passada e aumentar a chance do ativo ganhar força aqui para cima. Mas por enquanto a sinalização que a Vale deixa nesse pregão, apesar do candle de indefinição aqui, mas em conjunto com gap de baixa, perda da mínima do pregão anterior, é uma sinalização mais negativa, porque é uma sinalização de perda de força dos compradores em cima de um antigo suporte, funcionando agora como resistência. Banco do Brasil. Banco do Brasil fechando aqui o pregão, deixa eu ver se já saiu do leilão de fechamento, já saiu fechando em alta de 2,58%. Encerrei a posição na ponta compradora, visto que o ativo estava vindo, já entrando na região de fundo anterior como patamar de resistência. Essa operação que a gente tinha entrado pelo G60 então foi encerrada. Uma operação que trouxe um ganho de 6,07% na operação e no capital total um crescimento de 0,67%. Então, a operação encerrada em BBDC4 ou BBAS3. Os outros bancos, BBDC4 e TUB4, podem trazer oportunidade de entrada a partir aí do próximo pregão. MGLU3, encerra a posição da MGLU3, uma entrada que a gente fez pelo gráfico de 60 minutos. Depois desse forte candle de alta, a gente entrou aqui nesse nível. O papel veio aqui para baixo, ficou aqui enrolado, abriu o pregão de hoje aqui nesse nível com essa mínima aqui. E o ativo, quando gerou essa sinalização de pivô de alta, eu passei a olhar o papel no sentido de esse ponto ser um ponto relevante aqui para o ativo. Na faixa ali, a mínima era 126,03, o stop foi colocado em 125,99, logo abaixo do número redondo ali de R$ 126,00, e esse stop foi acionado, ou seja, uma leve perda na ação de 0,58% nessa operação, e isso representou uma redução de 0,08% do capital total. Ou seja, não resolveu andar, eu optei por encerrar, mas quem sabe o ativo gera mais uma sinalização aqui para cima, mantendo-se aqui com uma perspectiva de alta no gráfico diário. Caso ela gere algo para cima, seria a alternativa ainda de buscar uma entrada ali pelo gráfico de 60 minutos, não descarto essa possibilidade. Embraer, seguimos na ponta compradora, fechou o pregão bem, com alta aqui de 1,9% e quase bateu no stop. Ela foi lá em 24, a mínima, o stop era 23,62 e a mínima do dia foi 23,65. Mas eu falei isso na live, eu optei por não alterar a questão do stop do ativo, visto que para mim não faria muito sentido alterar o stop para a mínima aqui, ou seja, a economia seria muito pequena e o stop estava bem posicionado aqui nesse nível. Se perdesse a mínima desse candle, aí descaracterizaria a entrada na minha avaliação. Mas fechou bem, fechou acima das máximas anteriores, fechou superando a máxima da semana passada. Então a expectativa é que essa compra consiga dar sequência. Vamos ver se ela consegue, porque está amarrada aqui, agarrada aqui nessa região aqui a Embry 3, espero que ela dispare aqui para cima e possa ir buscar o nosso objetivo. Mercado ganhando força aqui nessa última hora de pregão. Se eu pegar aqui o índice futuro, vai fazendo nova máxima nesse momento. Se eu pegar aqui o G60, por enquanto, essa hora de pregão aqui, que tem 15 minutos, por enquanto está ganhando um pouco mais de força.
Então, voltando aqui para os ativos, falamos aqui da Embraer. Seguimos com o stop, podemos trabalhar até com o stop em 23,64, mas a diferença é tão pequena, mas enfim, já poderia trabalhar com o stop em 23,64, se olhar para o gráfico 60 minutos no G60, retorno para baixo da mínima desse candle forte de alta que supera tudo aqui também não seria algo tão positivo. Enfim, é um ativo que a gente vai monitorando sempre de perto, assim como a gente faz em todas as nossas operações. Outro ativo aqui é Braskem, que seguimos na ponta compradora, fechou também na máxima, R$ 51,04. Então seguimos aí na ponta compradora em cima do ativo, nenhuma mudança nesse primeiro momento a ser feita, mas de olho aqui nessas duas mínimas aqui, 50,06, 50,05, enfim, olhando para o G60, rompendo aqui essa região, faz esse movimento, faz toda uma lateralização, rompe aqui para cima, retornar aqui para baixo, não seria das melhores sinalizações para quem está comprado no ativo. Mas enfim, 3 pregões aqui para cima, expectativa é que ela consiga dar sequência ao seu movimento de alta. Seguimos na ponta compradora. Stop nesse momento está lá embaixo, em R$ 48,00, abaixo aqui dos R$ 48,70 em cima da ação. Só confirmando aqui, em cima colocando aqui a BRKM5, então stop em R$ 48,69. Depois disso, então, vamos falar aqui de B3SA3. Recomendei compra basicamente no valor que se encontra aqui, em R$ 20,60. Essa compra foi executada, o ativo fechou em 20,64. Qual a minha expectativa? O ativo está aqui em cima do patamar de resistência. Foi lá, bateu, gerou essa correção. Para mim, o ativo veio e fez esse movimento de subida. E eu considero todos esses candles aqui, 1, 2, 3, 4, 5 candles, basicamente uma correção em cima da média móvel de 3 períodos. Então a minha expectativa, eu estou arriscando uma entrada, coloquei stop em R$19,90, mas pode ser trabalhado fácil aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 20,10. Minha expectativa é que ela consiga gerar aqui um rompimento. Como não há muito espaço aqui para cima, eu optei por entrar um pouco antes, com stop, logicamente vai ser um stop mais curto, porque pode ser trazido aqui para R$20,10. E se ela conseguir romper, ela traz uma relação risco-ganho um pouco melhor para essa posição. Então essa compra foi executada, até mesmo pelo que fez o G60, né? Ela veio aqui embaixo, deu uma congestionada, faz um candle de força saindo dessa congestão, e aí depois rompe essa máxima aqui, enfim, a máxima que era R$ 20,57, R$ 20,57, optei por entrar em 20,60. O que vai ser importante para a nossa posição? Que ela não só supere a máxima de hoje, 20,70, como também a máxima da sexta-feira, que foi 20,88. Isso tende a trazer uma entrada de pressão compradora aqui, acionamento até de stops na ponta vendedora. Então isso seria algo interessante para a nossa posição. CCRO3, ativo que fechou mal o pregão de hoje, com queda de 3,66%, bateu ali na média, gerou um sinal de topo. Uma das alternativas de trabalhar na venda, perda da mini pregão de hoje seria mais para trabalhar na ponta vendedora em cima de CCRO3, a partir aí do próximo pregão. Outro ativo também que fechou mal, a VEG3, um forte engolfo de baixa, volta para baixo da média móvel de 3 períodos, também chance de trabalhar na ponta vendedora aí a partir do próximo pregão, em cima desse papel, na expectativa de continuidade da tendência de baixa. Olhando aqui para dar um zoom menos, onde esse ativo veio bater, basicamente ali na região de fundo anterior. Então, sinalização relevante aí para baixo em cima de VEG3. Então, dois ativos apontando um pouco mais para baixo ainda, mesmo com esse ganho de força por parte aí do Ibovespa. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.